Às vezes eu chegava e ele estava acordado com os meninos lá e eu ia descansar. Então tinha essas coisas. E aí no dia que Chico morreu, eu tinha trabalhado na véspera de noite, no sábado, e cheguei em casa no domingo. Normalmente eu não conseguia descansar imediatamente, então a gente tomou café, a gente conversou, ele passou o dia cantarolando samba, que ele chamava samba, mas é aquela música que eu falei, Samba e Leveza, que Lenine gravou junto com ele, porque ele fez os complementos na letra e ficou muito legal. E era uma coisa meio bossa, sabe? Ele no violão, assim, ele estava todo romântico, apaixonado e tal. E a gente passou o dia conversando, a gente almoçou sushi, assim, pediu de Bira, que era o grande sushi man da cidade. E aí pediu o sushi, almoçou e ele foi da Liga da Justiça no sábado. E ele deixou a mochila com alguém, na casa de alguém. Aí ele, acho que foi com aquele menino da Ed, que foi com o Fabinho que ficou algumas coisas dele, aí ele ia buscar. Aí como o Landau era muito grande, ele pediu meu carro pra ir. Eu tinha um Fiatzinho Uno. Então o Uno era teu. Era meu carro, Aí ele foi no carro, que às vezes ele saía no carro, que era mais fácil do que... Né? Ele dirigia aquele Landau que nem um rei, assim, né? Com aquela marcha royal, aquele negócio. E ele não era esganado, ele não era doido, ele não corria, assim. Uma coisa meio inexplicável. E eu fui dormir. Ele estava se organizando para sair. Eu peguei no sono de tarde, vi que ele saiu. Aí eu escutei ele voltar, que ele esqueceu alguma coisa, foi embora. Lá para as tantas, já anoitecia, ou já tinha anoitecido, tocou o interfone, eu fui atender, o porteiro falou assim, tem uma pessoa aqui querendo falar com a senhora. Aí o moço falou assim para mim, a senhora é Dona Maria Goretti, proprietária do Fiat Uno, mas aí, tá, eu posso subir? Pode, eu vou receber o homem. Troquei de roupa, esperei, aí o senhor chegou na porta, né, falou assim, de novo, a mesma coisa. A senhora parecia um robozinho, é proprietária do Fiat Uno, não sei o que. Eu falei, sou, moço, o que foi que aconteceu? Quando eu disse o que foi que aconteceu, eu baixei a vista e eu vi Casa Batista, funerária, na roupa do cara. Aí na hora, eu botei uma pra dentro, acho que eu puxei ele pela gola, assim, eu falei, cale a boca, eu não quero saber, sente aí. E aí eu comecei a ligar para alguém que pudesse me dizer, mas eu não queria que aquele homem me dissesse o que ele ia me dizer sozinha. E aí eu liguei para minha psicóloga, na época, a minha analista, ela falou, eu falei, acha a Nara é minha melhor amiga, assim, por favor, acha a Nara, encontra a Nara, e Rosana começou a procurar as pessoas, Rosana estava lá ontem, procurar as pessoas, aí de repente, e o homem lá calado, quando o homem ia falar, eu não deixava. Aí ela falou, Goretti, deixa eu falar com esse senhor. Eu deixei ela falar, mas eu saí de perto, eu não queria saber. E aí chegou Nara, chegou Evêncio, chegou o Will, perguntou, né, o que era que ele estava fazendo ali, não sei o que o cara falou, que Chico estava na restauração. E aí realmente eu pude ouvir que Chico tinha morrido, que o corpo estava no hospital da restauração e precisava alguém ir reconhecer. Eu comecei a pensar numa racionalidade para chegar na casa da minha mãe antes que a televisão chegasse. Porque aquele homem deve ter percebido que Chico era Chico, né? Foi pessoalmente, né? E aí eu fui. Aí fomos eu, Nara, Evêncio, o Will, e eu chamei uma colega que era médica na época, porque eu não sabia como era que eles iam reagir, e fomos para Rio Doce. Eu passei pelo lugar do acidente, mas eu nem me dei conta. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, a primeira coisa que eu fiz foi desligar a televisão, que estava no Fantástico, então que podia entrar aquela notícia a qualquer momento. E aí mamãe falou, nossa, quanta gente, o que vocês vieram fazer aqui essa hora, não sei o quê. Eu falei, mãe, não é uma coisa muito boa. Aí ela falou, aconteceu alguma coisa? Ela sentou na cabeça da mesa, assim. Eu falei, aconteceu. Foi com o Chiquinho, ela facilitou, sabe? Eu falei, foi. Ele morreu. Aí eu falei, morreu, mãe. Meu Deus, ela muito religiosa, assim. Não é o que eu quero, mas o que tu queres. Eu te entrego o meu filho. Mas assim, a minha mãe, ela entregou Chiquinho na hora e meu pai sentou do lado, eles dois ficaram calmos, mas foi muito difícil. E aí começou a chegar gente, porque começou a aparecer na televisão. Cuidei dos meus pais, depois eu fui para o centro de convenções, chegaram os amigos de Natal, meu ex-marido que morava lá, foram para o centro de convenções. Eu passei a noite, eu e Evêncio. Eu vi o dia amanhecer em cima daquela rampa lá,
Chiquinho lá deitado no caixão. Eu me lembro da hora que chegou aquele cara do querosene Jacaré, Hortinho. Porque era domingo, as pessoas estavam era pré-carnaval, as pessoas estavam na farra. Então as pessoas chegavam com a sua cerveja, né? Hortinho pegava nele, dançava assim, sozinho, fazia uma dancinha, sabe? Uma coisa, uma reverência. E ele estava assim, muito limpinho, muito bonito. E aí me dei conta dessa coisa muito esquisita da morte. Porque ela é um corte assim que você não, você nunca vai se preparar, de sabe? Repente, né? É uma coisa de repente, é muito estranho você perder alguém assim, sabe? Às vezes você perde alguém que não está pronto também, mas a pessoa está distante, tá no hospital, está morrendo, assim, você sabe que você que ela vai a qualquer hora, mas você tá e não tá, né? Me lembrei de Saramago, que ele fala assim que ele não tinha medo de morrer, mas ele tinha medo, o que ele sentia era já não estar tendo estado, sabe? Essa coisa de você já não estar tendo estado. Você estava até há pouco e agora você já não está. Assim, era muito estranho. Eu voltei para casa e Chico já não ia voltar. E, ao mesmo tempo eu pensava assim, lá em cima do centro de convenções, sentada, ele agora está em todo lugar. Ele agora está em tudo. Né? Eu olho aqui, esse mangue, essas estrelas, né? Chico está aqui. No momento que eu percebi, mais forte ainda, que ele era o cara, foi quando ele morreu, pela repercussão, tanto essa repercussão da mídia, quanto a repercussão no povão, que eu me dei conta que ele chegou aonde ele queria chegar. Porque a música, a obra dele é uma obra social, que ela fala de uma realidade, mas que ela podia, de repente, ficar elitizada, porque as pessoas que eu conhecia e que gostavam de Chico, a maioria era uma pessoa da classe média e tal, mas eu não tinha noção do quanto as pessoas conheciam até eu ver tudo que eu vi naquele dia. Quando entrou lá no centro de convenções, aquela lotado de gente, que entrou o mestre Salu com o maracatu, não sei se você estava lá hoje. Era aquela coisa ensurdecedora, aquele barulho dos chocalhos. Muito lindo, assim, de cortar o coração, sabe? E, assim, eu lembro das pessoas chorando, da gente ali, muita emoção. E quando a gente sai, que vem o cortejo pela Agamenon, né, e depois ali a Cruz Cabugá, sei lá, aqueles viadutos, era tudo gente muito simples, cheio de galho de mangue na mão. As pessoas acenavam na rua, ladeavam, assim, a avenida. Assim, era uma coisa assim que eu falei, o Chico não tinha noção disso. Ele não tinha noção. E onde ele chegou. É interessante. E onde ele chegou profundo, sabe? Não é só pra. Na raiz. Raiz. Foi na raiz. Foi na raiz.